E a gente está aí trazendo opiniões isentas de um jornalista não patrocinado, muito bem, jornalista vocacionado. Muito sigam bem. Lá, então sigam o Thiago Parigiani. Eu agradeço a todos vocês. Fala pessoal, coisa chata, já quebrei a surpresa, mostrei o convidado, mas ninguém viu. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live muito especial aqui hoje com a produção da Maria Fernanda, a Mafê. Traz um super convidado conhecido da política brasileira. Já está escrito aqui, né, no nosso enunciado também, mas eu achei legal a gente fazer uma abertura aqui para ele aparecer na sequência. É um dos vereadores eleitos aí em São Paulo mais jovem, né? Não sei se foi o mais, ele vai explicar aqui para a gente. Com 20 anos de idade, em 2017, ele começou a carreira política. Está no segundo mandato, né? Parece que vai sair deputado, vai contar para a gente aqui também. E tem muito a acrescentar na nossa política. É um cara que fala do jeito que o povo entende, né? É um representante dessa nova política que eu tanto defendo, da renovação, né? Da remoção daquele político da Praça é Nossa, né? O personagem ali que fala, ninguém entende nada. Isso acabou, né? Na nossa política. Então a gente vem nesse processo de renovação e aqui no canal Thiago Parigiani, você sabe que a gente traz o que temos de melhor, né? Pessoas boas, eu quero a sua interação, quero que você coloque aí a sua pergunta. Se você é de São Paulo, se você é do Brasil inteiro, nós vamos debater temas nacionalmente conhecidos da política brasileira. Seja bem-vindo, meu querido Fernando Holliday, vereador por São Paulo. Como é que você está, meu querido? Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Thiago, bom dia a todos aí que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Legal. Eu assisti algumas entrevistas do Holliday, né? Ele é um cara muito direto ao ponto, ele não é prolixo, né? Você faz a pergunta, ele já contextualizou, falou, né? Não é aquele cara que dá aquela resposta que vira uma palestra. Então eu tenho que me policiar aqui para fazer perguntas ágeis, inteligentes e complementar bem para a gente fazer dessa live aqui uma coisa muito legal. Por isso preciso da sua interação, tá? Se você tem aí alguma questão para trazer, traga-nos, não nos esconda nada, deixe o seu joinha e compartilhe, porque estamos sim ao vivo, como a Maria Policastro já chegou aqui, ó, só para mostrar para vocês que você pode participar da live, inclusive sem fazer superchats. Não somos mercenarinhos aqui, Holliday. Tem canal aí que cobra, né, para participar. Aqui ninguém cobra nada, a gente está aí fazendo esse trabalho aqui com o pessoal. Temos um público muito grande de aposentados, pensionistas, servidores também, e BPCs, principalmente as mães, né, filhos autistas. Então, esse público normalmente é o que frequenta aqui o nosso canal, além do pessoal que quer um Brasil limpo, um Brasil novo, um Brasil diferente, acredita que a gente não chegou no nosso ápice com esses comandantes que temos no poder hoje. Mas, Holliday, eu vi que você falou lá no Inteligência que você nunca teve pretensão política, né? Você até chegou a comprar um estetoscópio, queria ser médico. Eu queria que você contasse um pouquinho. Primeiro, o Holliday é sobrenome mesmo ou é um... o quê? Tem um estetoscópio. Tá lá o estetoscópio aí, Dr. Holliday. O Holliday é sobrenome mesmo? Pois é, agora é, né? O Holliday começou como um apelido, na época que eu entrei no MBL, porque o meu nome era... Vem para cá. Ó. Muito obrigado pela grande audiência que vocês estão dando aí para a nossa matéria de hoje, tá? Eu peço que você se inscreva, curta e compartilhe o conteúdo, tá? E se puder, seja membro desse canal. Porque esse canal aqui, diferentemente da grande mídia, ele não tem rabo preso com ninguém. A gente busca só uma coisa aqui, a verdade. E aí você fala, mas isso é um fato muito antigo, Thiago. Não, esse é um fato em aberto até hoje. O Gilmar Mendes proibiu que o Cabrini fosse entrevistar o Adélio Bispo. Ninguém deixa o Adélio Bispo falar. Ao mesmo tempo, o sistema não elimina o Adélio. Né? Que se quisessem envenenar ele, alguma coisa, já teriam feito. Ele está no sistema prisional no Mato Grosso do Sul até hoje. Preso, enclausurado. Né? A última pessoa que foi ver ele foi a irmã, né, que o jornalista Joaquim de Carvalho levou até o presídio para falar com ele, e ela fez algumas perguntas e ele respondeu para ela, você tá louca de me perguntar isso? Então é tudo muito emblemático, muito enigmático. Por que não estão deixando o Adélio falar? Se assim como eu, você quer, né, uma entrevista do Adélio Bispo, seja para o Cabrini, ou seja para qualquer jornalista que tenha, né, o cacife para poder extrair a verdade desse caso, você junte-se a nós aqui. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, tá?
E se puder, seja membro desse canal independente e ajude a gente na descoberta pela verdade. Pode ser. Era Fernando Silva Bispo, né? E a ideia era montar um canal de YouTube, virar um influencer digital mesmo. Só que Fernando Silva era muito comum, né? Ia ser difícil as pessoas acharem. E Fernando Bispo poderiam associar com bispo de igreja mesmo, né? E gerar uma confusão sobre quem eu era. Então a gente começou a procurar nomes diferentes. E aí nós encontramos o Fernando Holliday, né? Na verdade, era de um livro, um autor que se chamava Holliday, mas eu aceitei mesmo o nome porque eu era muito fã, e sou muito fã ainda, de Billie Holiday, né? Uma cantora norte-americana de blues, e aí eu acabei fazendo uma homenagem a ela com esse nome. Depois, como eu me tornei conhecido mesmo só como Fernando Holliday, hoje meu nome é Fernando Holliday Silva Bispo. Então tá no documento hoje mesmo. Maravilha, muito bom. Como é que foi essa transição sua de um cara completamente apolítico, pelo que eu entendi, para um cara que realmente resolveu pôr a mão na massa, né, colocar a cara a tapa? A gente sabe que não é fácil você se candidatar, muito amigo olha você com rabo de olho ali. Eu imagino que você tenha passado por algum processo parecido, teve rejeição da família, a família apoiou de cara, foi uma questão difícil a sua candidatura, a sua primeira candidatura. Como é que foi essa mudança do Fernando que queria ser médico para o Fernando que se tornou vereador? Pois é, né? Foi bem imprevisível, né? Uma coisa assim que realmente não estava no radar. Minha família é muito humilde, ninguém nunca chegou nem perto de se tornar político. E então, quando eu me candidatei, a reação foi a mais negativa possível, né? Minha família não queria de jeito nenhum, porque achava, primeiro, que eu não ia ganhar, né? Então, viam como se eu estivesse perdendo tempo, né? Minha mãe insistia muito para que eu procurasse um emprego, tinha uma vaga, né, de atendente de supermercado perto de casa, ela queria que eu aceitasse aquela vaga, que era algo muito mais realista, e realmente, olhando do ponto de vista dela, era algo que estava muito longe. Só que o poder das redes sociais era algo incrível, e nem eu realmente acreditava que tivesse um poder tão grande assim as redes sociais em 2016. E acabou que, por conta do impeachment da Dilma, por ter participado das manifestações, ter ajudado a organizar todas aquelas manifestações na Avenida Paulista, aquilo me deu realmente um capital político muito grande e acabou fazendo com que eu pudesse me candidatar, e mesmo sem nenhum padrinho político, sem ter conhecimentos prévios dentro de partidos políticos, conseguisse vencer as eleições. Mas a grande verdade é que foi um teste, né? Eu fui uma cobaia, na verdade. Eu não acreditava que fosse ganhar na primeira eleição, achava que talvez uma outra depois eu poderia ganhar, mas acabei ganhando já na primeira e fui realmente o mais jovem da história de São Paulo, perdendo por alguns meses para o Romeu Tuma, que foi vereador lá em 1973, né? Ele entrou, se eu não me engano, aos 20 anos e eu entrei aos 19. Muito bom. Holliday, no passado, você... Vamos começar a apertar o laço aqui. Você criticou o Bolsonaro, né? E agora ele, inclusive, veio para assinar sua filiação ao PL. Conta para mim como é que é essa questão de muda, né? O pessoal da direita uma hora tá com o Bolsonaro, uma hora não tá. A gente viu isso com o Dória, né? Viu muito de forma latente com Frota, com a Joyce... Como é que é o nome dela lá? Jornalista, né? Joyce Hasselman, né? Então, o próprio Major Olímpio, que era um frequentador de um clube que eu frequento aqui em São Paulo, a Associação Desportiva, que Deus o tenha, também foi um cara que, né, depois que entrou, virou as costas, não que você tenha virado, mas essa transição de hoje eu apoio, hoje eu não apoio. Como é que é essa questão com o Bolsonaro? O que te faz mudar de opinião, às vezes, em relação a ele? A minha relação com ele, na verdade, sempre foi bem confusa, né? Nas minhas eleições de vereador, eu nunca fui apoiado pelo Bolsonaro, né? Que foram as duas que eu fui eleito. Eu era do MBL e fui eleito pelo movimento. E aí, as minhas relações com ele se deram ou antes do mandato, antes das eleições, bem lá atrás mesmo, em 2015, no impeachment da Dilma, que foi quando eu conheci, né? Eu acho que ele nem lembra dessa época. Mas a gente agiu junto, que era o impeachment da Dilma, né? Aquela época eu acho que foi uma
uma era de ouro da direita brasileira, que estavam todos unidos, não havia muito essa coisa de divisão. Claro, já haviam diferenças. Por exemplo, você tinha na época 3 blocos principais, né? Revoltados Online, Vem Pra Rua e MBL. Revoltados Online tendo uma linguagem mais radical e tal. Vem Pra Rua, uma coisa mais próxima do PSDB, uma coisa mais moderada, e o MBL ali no meio das duas coisas, ora mais radical, ora mais moderado. Só que aí, conforme o tempo foi passando, essas divisões foram se afunilando até que o Bolsonaro chegou ao poder, e aí no poder as divisões realmente ocorreram. Então a minha história ela é um pouco diferente de Frota, Joyce Hasselman, etc., que eles realmente foram eleitos por ele e depois viraram as costas. Meu caso é mais uma história de namoro conturbado. A gente brigou algumas vezes, e eu acho que a principal divisão, né, o afastamento que eu tinha... Gente, é o seguinte, agradecer a audiência, né, magistral a audiência de vocês aqui, é fenomenal ver o engajamento, estou lendo todos os comentários de vocês aqui, tá? Na medida do possível a gente vai respondendo esses comentários aqui depois, em off, mas o que eu peço para você é fique até o final, tá? Fique até o final. Se você é um brasileiro indignado, que entende que o sistema é uma grande cortina de fumaça e que as respostas que deveriam ser trazidas para você, eles deixam para lá, eles querem trazer as respostas que interessam a eles. Eles querem prender o Bolsonaro, tentativa de golpe, eles querem não a anistia, deixa lá o pessoal lá apodrecendo lá, já morreu lá o Clezão, né? Deixa lá senhorinhas lá que tem filho para criar, que estavam ali num inflame, né? Na inflamação do momento ali, e vandalizaram, estão sendo tratados como terroristas, inimigos da nação, inimigos da democracia. E esse atentado, que está muito mal explicado até hoje, eles não trazem para a luz dos holofotes. Então aqui não é um canal sobre especulação, aqui é jornalístico. Então tudo que você está vendo aqui é baseado no que aconteceu e nas respostas que a gente conseguiu até hoje. Então todas as atualizações do caso Adélio Bispo você tem aqui. Você vai sair desse canal aqui sabendo o que aconteceu dentro de tudo que foi divulgado até hoje e tudo que foi apurado em bastidor. E para isso eu peço o quê? Se você se inscreva nesse canal, você deixe o seu gostei, você comente o que você acha de tudo isso. E para você, a grande pergunta é, para você o caso Adélio Bispo está resolvido? Porque o primeiro advogado do Adélio falou para a gente, não, esse caso já está resolvido. Eu falei, tá, então qual é a resposta? O que a PF falou, que ele agiu sozinho, mas e o vídeo que a gente trouxe aqui, dele depois do atentado falando que fez porque mandaram? Como é que explica? Não, ele é louco. Você engoliu essa resposta? Isso aí tá suficiente para você? Se tá, beleza, a gente vai parar por aqui. Se não tá, engaje, comente, diga o que você acha do caso Adélio Bispo. Você tem liberdade para isso aqui. Você não é jornalista, eu sou. Eu trago aqui os fatos, mas o seu comentário é livre. Deixe o seu gostei, se inscreva e compartilhe esse canal. Vamos juntos em busca da verdade. Pode soltar. Tido com ele, e foi o afastamento do MBL também, foi quando o Moro saiu do governo. O Moro havia acusado Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. E, naquele momento, eu me precipitei, considero que o movimento também tenha se precipitado, embora eles não admitam isso, e a gente acabou rompendo, dizendo que o Bolsonaro havia decepcionado e tal, que era só mais um. Acontece que o tempo passa e a gente percebe que a acusação do Moro não tinha nenhum sentido. E aí eu começo uma briga interna no movimento para que a gente voltasse atrás, né? Reconhecesse o erro, e isso não aconteceu. Até que eu resolvo sair do MBL, passei pelo Partido Novo um período, onde havia também o mesmo problema, né? essa divisão toda, e aí chega o segundo turno das eleições de 2022, era só Lula e Bolsonaro, e aí realmente não tinha jeito, né? Apoiei o Bolsonaro e reconheci esse meu erro, pedi desculpas e tudo mais, e para minha surpresa ele me aceitou de volta, mas não é só que aceitou, do tipo, deu um tapinha nas costas e tudo bem, não, ele foi na minha filiação, assinou a minha ficha de filiação e tudo mais, então acho que isso demonstra uma humildade muito grande, porque é um ex-presidente da República, um dos mais populares, aliás, eu diria o mais popular da história do país, porque a capacidade de mobilização espontânea que ele tem não se compara a nenhuma outra,
indo na filiação de um vereador. Quer dizer, é um negócio muito desproporcional. Então, foi de uma humildade tremenda, e a minha visão sobre ele, assim, hoje é completamente diferente. Na verdade, eu tenho até vergonha dos posicionamentos que eu tive em relação a ele no passado. Ele é um cara diferenciado, realmente, né? Ele é um cara fora da curva, digamos assim, nessa questão de saber reconhecer, né, o erro. Ele erra, né, mas ele sabe reconhecer, ele não fica tentando mostrar que aquela falha dele foi uma falha... todos os meus movimentos são friamente calculados, como a gente vê muito à esquerda querendo fazer às vezes. A gente procura buscar uma linha bem neutra. A gente tem um jornalismo hoje, Holliday, e eu sou jornalista de formação, procuro manter sempre essa chama acesa, né? Eu não concordo com o jornalismo esquerdista e nem o jornalismo direitista. Eu acho que o jornalista ele não pode cair para esse lado. Ele tem que falar o que é errado e o que é certo dos dois lados, né? E o nosso público é que determina qual a linha, qual a opinião que eles vão ter que formar. A gente vive um movimento muito estranho no jornalismo, né? A gente vê canais de televisão tomando posicionamento. Então, se você quer ouvir uma coisa mais direita, você assiste a Jovem Pan. Você quer ver só coisa boa da esquerda, você assiste a Globo. Então, isso não é jornalismo, né? Não foi o que eu aprendi. Então, mesmo simpatizando mais com um lado, a gente procura, né, ter uma neutralidade. Então, eu enxergo pontos falhos na direita e pontos falhos na esquerda. Claro que eu enxergo muito mais de um lado do que do outro, né? Mas a gente enxerga. Você trouxe o Moro para a nossa conversa, e eu vou inverter um pouquinho a nossa pauta aqui, que eu tinha umas perguntas antes, mas depois eu retomo. Você acha que nomear o Moro, que estava lá quietinho na Lava Jato, para ministro, acabou validando a narrativa da esquerda de que a Lava Jato foi um golpe? Você vê essa nomeação do Moro como um erro da gestão do Bolsonaro? Olha, fica mais fácil a gente olhar em retrospectiva, né? Olhando em retrospectiva, claro, é um erro, mas não só por isso, né? Não só por essa argumentação da esquerda, que depois acabou destruindo todo o legado da Lava Jato, mas pela própria pessoa do Moro. Ele era um sujeito que assim, não entendia e não entende nada de política. Ele destruiu o governo Bolsonaro. Quer dizer, aquela saída dele precipitada levou inúmeras pessoas ao erro, inclusive eu. Depois, lá em 2022, ele vai tentar ajudar o Bolsonaro no segundo turno, mas nunca reconheceu que errou, nunca voltou atrás no que disse. Quer dizer, acusações assim, sem pé nem cabeça. Então, assim, era um sujeito extremamente inexperiente, não tem nenhum tipo de lealdade na política e acabou trazendo muitos problemas que a gente não conseguiu resolver até hoje. E de quebra, claro, houve as consequências das anulações da questão da Lava Jato. Mas isto, veja, olhando hoje, né, 2024, olhando para trás, lá em 2018. Naquele momento, acho que era muito difícil prever que tudo isso ia acontecer, porque o Moro ele tinha simbolizado realmente o sentimento de combate à corrupção e de combate ao crime. E o problema da segurança pública, agora, claro, né, ainda é um problema muito grave, mas naquela época estava chamando muita atenção o problema da segurança pública. Os assassinatos ao ano eram de 67 mil pessoas, quer dizer, o dobro do que morreu na guerra do Iraque. Então, assim, quando você traz um sujeito, claro, sem falar dos diversos escândalos de corrupção, quando você traz este símbolo para dentro do governo, a mensagem era uma mensagem que você não podia abrir mão se ele aceitasse, evidentemente. Vem para mim aqui um pouquinho. Tudo bem, pessoal? Aqui quem está falando é o Thiago Parigiani, eu sou jornalista, né, um dos jornalistas que mais foi a fundo na tentativa de descobrir as respostas, né, que ninguém tem para esse caso Adélio Bispo, ocorrido aí na fatídica cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, no dia 6 de setembro de 2018. Então, o que eu peço para você, se assim como eu, você é indignado com essa situação, acredita que a gente não tem a resposta definitiva, é uma resposta que muda, né, o panorama político do nosso país, onde uma direita ficava ali escondida, e quando o Bolsonaro ascende nas pesquisas e é eleito em 2018, posterior a esse ocorrido, a gente consegue entender que tem uma outra possibilidade para o nosso país. E se assim como eu, você entende que o Adélio não agiu sozinho, né, e isso quem está falando não é uma situação hipotética, e sim baseado num vídeo, né, que a gente teve com exclusividade aqui no canal, de uma fonte, né, que eu guardo aqui, me resguardo do meu sigilo de fonte jornalístico,
mas um vídeo exclusivo, que depois repercutiu até em canais de esquerda, onde Adélio Bispo, posteriormente à facada, diz que fez porque mandaram, né? Ele fez isso porque mandaram. Ali é o cabo Clênis que protegeu ele e automaticamente também prendeu o Adélio Bispo posterior à facada. Então o que você tem que fazer? Engaje esse vídeo aqui, tá? Aqui você tem respostas, coisas que a grande mídia não trouxe para você. Então ajude o jornalismo independente a frutificar aqui no YouTube. Como que você faz isso? Deixa o seu gostei, se inscreva no canal, faça seu comentário e compartilhe o canal, tá? O mais importante, o ganchinho do compartilhamento aí. Apresente esse conteúdo, a gente está beirando aí 100 mil inscritos nesse canal, que é um canal não patrocinado por político algum, e a gente quer sim saber se teve o mandante, quem foi o mandante e por que ninguém deixa o Adélio Bispo ser entrevistado. Vamos continuar acompanhando. De ter o Moro ali entre os seus quadros. Então, me parece que era muito difícil evitar se o Moro acabasse aceitando isso. Agora, claro, olhando daqui para trás, é um desastre. O pessoal já começou a fazer algumas perguntas aqui. Como a gente já esperava, essa live não foi notificada pelo YouTube, mas depois a gente transforma ela em cortes e aí a gente vai ter uma visibilidade maior do tamanho do Holliday, do tamanho da consideração que ele merece. Se você está chegando agora, deixa o seu joinha, ajude a gente a empurrar essa live. A gente costuma fazer as lives sempre na parte da noite, né? Mas hoje a gente não tinha agenda na parte da noite. Mas enfim, o Reginaldo traz essa colocação aqui para a gente retomar a pauta do Moro na sequência. Na opinião do Holliday, qual a importância da sociedade se envolver mais na política, considerando que a política está em tudo: educação, saúde, criminalidade, economia, emprego e etc. Pois é, eu acho isso muito importante porque o que a gente vê hoje na Câmara de Vereadores, por exemplo, né, que é a minha experiência, é que os grupos organizados eles vão lá e lutam pelas suas pautas, né? Mas os grupos organizados, até pouco tempo atrás, no meu mandato, por exemplo, você não tinha outros grupos a não ser sindicatos se mobilizando, né? Então você ia votar um aumento de professores, por exemplo, o sindicato dos professores vai lá, se mobiliza. Você ia votar uma reforma da Previdência, alguma coisa, os vários sindicatos se mobilizam e vão para lá, mas era o único tipo de mobilização que você tinha. E aí, por exemplo, você vai falar de IPTU, não existe uma entidade que represente os cidadãos de São Paulo que vão sofrer mais com o IPTU, porque para alguns vai melhorar, né? Volta e meia você tem isenções para determinadas áreas e para outros vai piorar. Você tem um aumento em determinadas regiões. E aí você não tem essa organização de associações de bairro, associações de moradores, etc., que se mobilizem, vão para a Câmara, vão conversar com os vereadores. Então, acho importante essa participação da sociedade, principalmente nas câmaras municipais. E por que eu digo isso? Porque é onde acontecem as decisões sobre o dia a dia do cidadão. E é a instituição representativa que mais está perto de você. Quer dizer, você está perto da sua casa. Você pega um ônibus, pega o seu carro, ou vai até a pé na Câmara e pode assistir uma sessão, pode bater num gabinete na porta do gabinete de um vereador, pedir explicações, pedir ajuda sobre alguma coisa. Então, este tipo de ação, esse tipo de atitude precisa se tornar mais comum na nossa sociedade, porque senão os políticos mesmo acabam tendo uma visão distorcida do que a sociedade pensa, já que quem está indo lá são só os grupos organizados. Mas a imensa maioria da população brasileira não pertence a nenhum grupo organizado, não está em nenhum movimento, não está em nenhum sindicato, e a representação delas fica prejudicada por conta disso. E mesmo que você não goste, né, da política, mesmo que você não goste, sempre os cargos serão ocupados, né? Então você tem que estar ali exercendo sua cidadania, votando e cobrando, né? Esse é o papel do eleitor brasileiro. Vamos voltar para o Moro para a gente encerrar essa página aqui. Você acha que, porque os crimes do Lula, né, muita gente acha que ele foi absolvido. Não foi, foram anuladas as condenações, né? Até o Pavinato estava aqui com a gente, ele deixou isso bem claro. Se o Moro continuasse na Lava Jato, não fosse chamado para ser um super-ministro do Bolsonaro, você acredita que seria fácil terem conseguido as anulações dos processos? Você não acha que se o Moro tivesse ali ia ser um pouco mais complicado fazer o Lula se tornar elegível novamente?
Olha, eu acho que pelas argumentações que eles utilizaram para anular, seria muito mais difícil, né? Você colocar o Moro em suspeição, qualquer coisa do gênero, esse caminho não aconteceria. Mas a suspeição do Moro não foi o único ponto, né? Foram a questão processual, né? Quer dizer, disseram que na 13ª Vara de Curitiba, Lula não poderia ter sido julgado por aqueles casos. Ou seja, na grande verdade mesmo é que o momento político favoreceu que as acusações em relação a ele fossem anuladas. Então, me parece que se o momento político fosse o mesmo, né, se a reação do sistema ao governo Bolsonaro fosse o mesmo, essa reação de choque, essa reação de não podemos ter Bolsonaro no governo de hipótese alguma, iam utilizar esses critérios processuais, não de mérito, para acabar anulando as condenações do Lula e colocá-lo de novo candidato em 2022. Claro que esse processo foi acelerado pela saída do Moro, mas acho que ele acabaria acontecendo porque o objetivo era ter algum candidato à presidência da República que pudesse se contrapor, em termos de popularidade, ao Bolsonaro. E nenhum outro quadro do PT ou nenhum outro quadro da esquerda, muito menos ainda do centro, tinha esta capacidade de mobilização. O único que tinha era o Lula. Então, me parece que havia uma reação do sistema para isso. O lado positivo do Moro ter continuado lá é que me parece que os outros processos da Lava Jato, os vários outros, envolvendo empresários, políticos, ex-ministros, etc., não teriam tido esse fim também, né? Não teriam sido esfacelados, pelo menos não com a velocidade que foram.